nós. Ela que é consultora da revista UFO, estudiosa, autora consagrada com mais de 30 livros publicados, e a quem, como editor, eu convido para escrever sobre os temas mais espinhosos. E ela aceita todos os desafios e não corresponde à altura, mas muito acima dela. O último grande texto que ela publicou foi sobre Astaxerã. É mito? É realidade? No que se fundamenta essa história? E isso rendeu um artigo de capa da revista UFO, que foi muito bem sucedido, porque o trabalho é de primeira. A Laura é de São Paulo, é uma pessoa que se dedica a esse assunto há muito tempo, e é uma pesquisadora que tem a capacidade de analisar diferentes obras e fazer uma síntese daquilo ali de forma muito proveitosa para os leitores da UFO. Eu pensei, ninguém melhor do que ela para falar sobre a Astaxerã nessa oportunidade aqui em São Paulo. Então, com vocês, uma salva de palmas para Laura Maria Elias. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para vir. Oi, gente, boa tarde. Eu, Jevaé, como eu acabei de falar para ele, sempre me coloca em fria. Toda vez que aparece um assunto espinhoso, difícil, ou polêmico, bastante polêmico, por sinal, sobra para mim. Então, é o seguinte, esse não é o primeiro trabalho que eu faço sobre a Astaxerã, na verdade é o terceiro. Eu fiz 2 artigos antes disso, que, se não me engano, foram 2005, 2006, eu não lembro mais, mas sob outros aspectos. Eu analisei a Astaxerã com uma construção antropológica, mitológica, né, a figura, a construção de um mito, como que isso funciona, desde a época das cavernas, e como isso vem evoluindo, que mudou de roupa, mas o processo não mudou tanto assim. Esse trabalho específico, que foi o que saiu por último, saiu ano passado, é uma linha do tempo do Astaxerã. Nada vem do nada. As coisas não... Olha, até tão forte que vai até chover, é o primeiro milagre. Nada vem do nada, as coisas têm uma história. Pode parecer para a gente, quando a gente toma contato com um assunto novo, que a gente nunca viu, que aquilo surgiu, nossa, né? Surgiu do nada. Não, nada vem do nada. A gente pode não conhecer a origem, pode não conhecer o nascimento de alguma coisa, mas tem um nascimento. E, normalmente, o nascimento de algo é um processo, e nós vamos justamente olhar para isso. Qual foi o processo que deu origem à figura do Astaxerã, como essa figura apareceu pela primeira vez e como ela vem se transformando ao longo das décadas. E se transformando muito, de tal maneira que hoje virou um balaio de gato tão grande que é difícil você separar aquilo que estava lá no começo, que foi a ideia original, do que a gente vê hoje. Para trabalhar a figura do Astaxerã, e, obviamente, não dá para falar nele sem falar de polêmica, né? Eu escolhi essa imagem, que é a imagem clássica do loirão dos olhos azuis, fortão, bonitão, comandante, porque de todas as imagens que eu vi, foi a que mais eu achei impactante. E também tem mais uma coisa, é a que mais mostra a conotação messiânica que o Astar adquiriu ao longo do tempo. Para a gente entender por que tem tanta polêmica, a gente vai ter que entender o que acontece na ufologia. E como é que a ufologia nasceu. Como que foi o começo? Deixa eu ver se eu sei usar esse trem aqui. Não funciona. Funciona. O início da ufologia. Como é que foi? A ufologia nasceu oficialmente, né, em 1947, quando houve um avistamento. O piloto chamado Kenneth Arnold avistou lá 9 objetos voadores em cima de uma montanha chamada Monte Rainier, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Só que, assim, apesar de ter se convencionado marcar a data de junho de 1947 como o início oficial da ufologia moderna, não foi o início das aparições. As aparições de UFO, principalmente na década de 40, elas viraram enxame nos Estados Unidos. E, se vocês lerem, quem estuda ufologia um pouquinho sabe que, inclusive, durante a guerra, os pilotos viam os full fighters, cada um achando que era alemão, outro achando que era japonês, outro achando que era dos aliados. Todo mundo viu e ninguém sabia de quem era e ninguém soube explicar. Então, as aparições, inclusive em 1941, teve uma queda de UFO
nos Estados Unidos, no interior e tudo mais. Então, assim, se convencionou que o início da ufologia é junho de 1947. Mas isso é uma convenção e nada mais. Na época, as notícias sobre UFOs eram assim, todo dia tinha, as revistas, os jornais, fossem tabloides ou fossem jornais mais sérios, estavam publicando alguma coisa de um fazendeiro, ou de alguém que morava na praia, ou de alguém que morava próximo ao deserto, ou de alguém que morava em grandes cidades, a visão de UFOs. E pouco depois do avistamento do Kenneth Arnold, que saiu no jornal, né, e foi cunhado o termo disco voador, pela imprensa, inclusive, porque não foi isso que ele falou, mas o repórter já, né, deu uma ajeitada, falou disco voador, e pegou, o termo pegou, e, assim, aquilo que já existia aumentou muito mais. E aí, pouco tempo depois, 15 dias depois, veio a história de Roswell, de um UFO que teria caído no deserto, sido recuperado pelo exército americano, inclusive pelo grupamento, que é muito interessante, o grupamento responsável pela bomba atômica, que era a base aérea de Roswell, quem teria ido, os oficiais que teriam ido para recuperar. A história foi esvaziada 2, 3 dias depois e caiu no esquecimento da mídia, mas não caiu no esquecimento das pessoas. As pessoas continuaram vendo coisas no céu e tudo mais. Só que, assim, a ufologia nasceu como um hobby. Ela era um hobby. Era uma novidade, tem disco voador no céu, então nós vamos fazer um equipamento, um acampamento ou uma excursão junto os amigos, você e você, vão os 3 junto com a câmera fotográfica e vamos caçar disco voador. Não havia qualquer tipo de senso de pesquisa. Era uma brincadeira, era uma diversão, era uma curiosidade, era uma novidade. Novidade muito bem-vinda, e que as pessoas precisavam, porque foi 2 anos depois do final da guerra. E todo mundo estava muito machucado ainda, com toda a experiência que tinha passado. Então, de repente, isso veio uma coisa legal no céu. Porém, essas pessoas que achavam bacana disco voador e que iam atrás, e que se interessavam, e não apenas pessoas do povo no sentido de serem pessoas mais simplórias. Não, tinha muito médico, muito advogado, enfim, engenheiros e tudo mais, despertou a curiosidade das pessoas. É muito interessante notar que, assim, as pessoas aceitavam a ideia do disco, da nave, do objeto, mas elas não aceitavam a ideia de ocupantes. Se você falasse para esse pessoal do final dos anos 40 e começo dos anos 50, em extraterrestres, em seres das estrelas, vocês vão falar que você é doido. Sabe, isso é maluquice, sabe? Isso é muita doideira, porque um disco voador já é uma doideira. Agora, você é mais louco ainda, que está querendo botar um contato, alguma coisa, era inaceitável, porque, assim, como era tido como um hobby, meio como uma brincadeira, como uma curiosidade, a partir do momento que você bota um ocupante, um ser, uma vida lá dentro, dirigindo aquilo, deixou de ser brincadeira. Tem um piloto, tem alguém, mas quem é esse alguém? O que ele faz? Então, a ideia de ET, de extraterrestre, não existia no sentido que a gente conhece hoje. Tá? Era só o disco voador, sem questionamento, vamos fotografar, vamos filmar, vamos registrar. Isso foi até o começo dos anos 50. E aqui vale um outro parênteses, porque a gente vai precisar dele, que é o seguinte. No começo dos anos 50, começaram os contatados. Não que eles fossem uma novidade. Contatado sempre existiu desde que o mundo é mundo. Xamãs das tribos originais eram contatados pelos espíritos. Não é novidade. Mas começaram os contatados ufológicos nos Estados Unidos. Isso aqui vale a pena dizer, que foi o único país que estava inteiro depois da guerra. Então, foi lá que começaram os contatos, as pessoas começaram a alegar que elas tinham contato com seres de outros planetas. E aí, o que aconteceu? Toda aquela galera anterior lá, que achava que o disco voador era legal desde que não tivesse ninguém dentro, repudiou essa ideia. Não, você é doido. Como que você tem contato com o ET? Você é maluco? Isso não existe. E a ufologia nem bem tinha começado e já dividiu. Já partiu. Porque, assim, se você falar para mim, eu vi um disco voador, nossa, que legal, vamos pesquisar junto. Agora, se você falar para mim, nossa, eu tenho um contato com o ET, eu falo, imagina, esse cara é doido, não quero nem saber dele. Né? Vai para lá.
Então, ela nem começou e ela se dividiu. E o que é muito pior, a divisão, ela persistiu, cresceu e radicalizou. Né? E os dois lados saem perdendo com isso. Não há nenhuma vantagem. Porque fanáticos, gente, e radicais, você encontra em qualquer área. Você encontra na ciência gente que é tão fanática pela ciência, pela metodologia, que não consegue ampliar o paradigma um pouquinho para encaixar um novo tipo de metodologia. Você encontra ufólogos da linha de pesquisa científica que não conseguem sequer conceber a ideia de que alguém possa ter uma experiência diferente. E os místicos que não conseguem conceber a ideia que talvez eles estejam viajando na maionese. Seja um processo anímico, que aquilo não exista, que eles tenham ouvido alguma coisa de alguém que contou um caso e tenham acreditado, sabe? E radicalizou. E nada na vida, nada, na vida cotidiana da gente, na vida das nações ou na vida da ufologia, quando você radicaliza é bom. Né? Você tem que ter um joguinho de cintura aí, uma margem, para, inclusive, aprender mais e crescer dentro da sua pesquisa. De qualquer forma, a ufologia ela evoluiu dividida da seguinte forma. A ufologia científica ela trabalha com provas e pesquisas de campo. Prova de um disco voador seria o próprio, que ninguém tem. Ou um equipamento muito sofisticado, ou a descrição, ou planta de tecnologia, esquemas, qualquer coisa. Ninguém tem isso, tá? Então, o que se considera de prova? Prova é imagem de filmagem, imagem de fotos, são provas físicas de campo, terra, o acompanhamento de um caso. Ah, tem um ninho de UFO aqui, deve ser um UFO aqui. Tá, mas como é que eu sei que isso aqui é um ninho de UFO? Porque, normalmente, né, diz a casuística que ali não cresce mais nada. Então, você tem que, durante muitos anos. Então, você tem que acompanhar aquilo durante muitos anos. Não é uma pesquisa que você faz numa semana. Fala, numa semana não cresceu nada, na semana seguinte você vai lá, está tudo florido. Não existe isso. São anos de pesquisa. Você analisa a Terra, você analisa campo magnético, você analisa para ver se tem radiação, se tem testemunhas, qual é o grau de confiabilidade dessas testemunhas. Né? Como se os depoimentos batem, tem 5 testemunhas, cada um viu uma coisa. Né? E, inclusive, o Leonardo deu um exemplo que eu achei muito legal, que foi do caso agora, do avião do Campos, né? Do Eduardo Campos, que o povo viu bola de fogo e a filmagem mostrou que não tinha fogo. Né? Então, a testemunha também ela não é confiável. Até que grau que você viu? Você realmente viu o que você viu? Ou você acha que você viu o que você viu? Porque a tua cabeça, o teu cérebro, interpretou aquilo daquele jeito. Né? Então, quem faz ufologia científica, que faz pesquisa de campo, são meses, às vezes anos, acompanhando um caso. Para você saber se aquilo é um pouso de UFO mesmo, você vai demorar anos fotografando a área para ver qual que é a taxa de crescimento ali, qual é a mudança da composição química da terra, né, do solo, da região. Não é uma coisa que você faz piscando, sabe? Não existe isso na ufologia. Tudo que você faz piscando na ufologia é furado. Não é assim que funciona. Né? E a ufologia científica ela evoluiu por esse lado. Prova. O que a gente pode provar? Porque, diferente da ufologia mística, a intenção da ufologia científica é ganhar espaço dentro da ciência. É que a ciência estude o que é que está acontecendo no céu. O que são essas naves? Isso oferece perigo? Isso não oferece perigo? Né? E até que ponto as abduções, mas isso com um rigor científico, com um critério. Né? Tem um jeito da gente observar, tem um jeito da gente criar algum tipo de armadilha para conseguir fotografar e filmar, mas para isso você precisa da ciência envolvida. Né? E sem ela não dá. E é o objetivo da ufologia científica é esse. Né? E que também mudou, né? Deixou de ser um hobby, como começou lá no começo, e foi mudando. A ufologia mística, não. E isso é interessante de notar. Aqui, ó, a ufologia mística ela começou com canalizações. E canalização, eu acho que deve ter muita gente que é espírita aqui e que faz psicografia, imagino eu, que conheço o processo. A canalização é uma psicografia. Quem psicografa, muitas vezes, realmente não sabe o que está escrevendo
E se a pessoa é médium consciente, ela sabe o que ela está escrevendo, mas ela não tem domínio. Né? O filtro, ela filtra muito pouco, embora sempre filtre. Sempre tem um filtro aí do médium, esse filtro é pequeno. Não tem nada de diferente na canalização. E às vezes não é, é um processo anímico. A pessoa acha que ela está psicografando alguma coisa e é alguma parte dela, que eu não sei direito como descrever, que é uma parte, vamos dizer, imortal ou mais sábia que todos nós temos, que, na verdade, está mandando uma mensagem. Qualquer pessoa de centro espírita conhece isso. Canalização é a mesma coisa. É uma psicografia. Só mudou de nome para ficar mais chique, nofologia, mas é a mesma coisa. Tá? Para diferenciar, porque as pessoas não queriam, olha o detalhe, que as mensagens canalizadas fossem confundidas com mensagens mediúnicas, para que não houvesse descrédito daquilo que era recebido, porque nós estamos falando aqui de anos 50, numa sociedade extremamente conservadora, que é a americana, né? E que, para quem, mediunidade é nada. Não existe. Até hoje, eles têm um preconceito danado com isso. Então, para ficar mais legal e distanciar, vamos mudar de nome, para ver se assim o povo aceita. E até hoje, a ufologia mística caminha nesse caminho das experiências pessoais contadas. Eu tive uma experiência, venho aqui e conto para vocês minha experiência. Né? Se eu contar bem contada, e puser, e eu não estou falando de uma experiência, gente, real, tá? Eu inventei uma experiência, tá? Eu tive um contato com um ser do planeta ABC, e ele me informou. Se eu contar a minha história bem contada e puser bastante emoção nela, vocês vão acreditar. Mas vocês não estão acreditando no que o ser falou, vocês estão acreditando em mim, na minha palavra. E quem é que sabe se eu estou mentindo ou não, além de mim? Ninguém. Né? Esse é o ponto que pega, é o grande problema entre a ufologia mística e a científica, é esse. Porque ela... e tem mais um detalhe, que é assim, além de ter a crença no contatado, com o tempo, nós nos tornamos cada vez mais uma sociedade tecnológica, independentes da tecnologia. A gente gosta ou não, é assim que funciona. Né? E tecnologia é ciência, pura. Não tem outra coisa. Né? É pura ciência aplicada em badulaque que a gente carrega. Celular, computador, tablet e mais um monte de coisa que a gente carrega para baixo, para cima e acaba dependendo deles. Né? Como você não pode se livrar da ciência, que seria o grande goal, vamos dizer assim, né? Dos místicos mais profundos, que seria banir, o que a gente vai fazer? A gente vai tornar a ciência maleável. Aquilo que tiver dentro da ciência, que confirme as nossas crenças, legal, a gente usa e emprega no nosso discurso. Aquilo que não, mas isso aqui está contradizendo, e ciência é fato, é comprovação, não dá para brigar com isso. Tá contradizendo, está dizendo que não por causa disso, por causa daquilo, a gente simplesmente deixa de lado. Essas posturas criaram... Do lado da ufologia científica, o fato das pessoas não quererem aceitar que há possibilidade de que haja contato, sim, e de que haja uma comunicação, sim, e que ela seja feita por via telepática, sim, porque a gente não manja nada do que tem aí fora no universo, a gente mal conhece a Lua, essa posição radical de um lado e essa posição radical de outro, rachou a ufologia de tal forma que hoje em dia ninguém se entende. E não se entende para a perda dos dois lados. Os dois lados perdem. Tá? Não tem um beneficiário, não tem um lado melhor que o outro, não tem um beneficiado mais do que o outro. Os dois estão perdendo com essa briga. Né? Deveria ter um meio termo que não há desde os anos 50 e que, né, só prejudica. E agora que a gente já entendeu como as coisas funcionam dentro da ufologia, vamos falar do bonitão do Astaxerã, que fez a sua estreia nos Estados Unidos em 1952, cuja divulgação foi feita, curiosamente, por 3 indivíduos chamados Jorge. Né, o primeiro é o Jorge Van Tessel, o segundo o Jorge Adamski e o terceiro o Jorge King. Né? Tem alguma preferência pelos Jorges, os 3 por vias de contatado.
Esse senhorzinho simpático aqui é o Jorge Van Tessel. O Jorge Van Tessel era um engenheiro, como está aqui, ó. Ele nasceu em 1920, morreu em 78. Um engenheiro de aviação, autor e tudo mais. Como ele era engenheiro, e eu vou fazer um parênteses aqui, porque quem se interessar pelo assunto, essa é uma pessoa que vale a pena pesquisar, tá? Porque é muito interessante a vida dele, é muito interessante o que esse cara fez. Ele pegava os contatos que ele tinha e as orientações, e como ele era engenheiro, ele construía em cima daquilo. Ele queria criar alguma coisa, até para provar se realmente aquilo era possível ou não. E ele fundou, em 1952, grupos. Todas essas pessoas fundaram grupos, vai chover, bens a Deus, graças a Deus. E é muito interessante a história do Van Tessel. Tem mais um detalhe que eu achei muito legal quando eu estava fazendo a pesquisa, que é o seguinte. O Van Tessel escreveu um livro chamado I Rode a Flying Saucer, quer dizer, eu viajei num disco voador, que foi publicado em julho de 52. A publicação foi em julho. Neste livro, Astacheran é citado pela primeira vez na história com este nome. E, no livro, ele se apresenta como comandante supremo da frota galáctica, que estaria chegando à Terra no dia 18 de julho de 1952. Ele faria a aparição dele à Terra. Né? Como eu falei, o Jorge fundou a Faculdade do Conhecimento Universal e acabou se tornando um concorrente direto do Adamski, ou o Adamski, um concorrente dele, eu não sei exatamente aí qual que é a diferença. Mas é muito interessante notar, porque em 1952, em julho de 52, entre o dia 12 e o dia 29 de julho, realmente teve uma onda de aparições de disco nos Estados Unidos, principalmente em Washington. Né? Isso é clássico da ufologia, com a Força Aérea Americana disparando jatos atrás dessas naves, não apenas uma vez, mas várias vezes. Ninguém conseguiu capturar nada. E ele já tinha dito aqui, se isso é uma coincidência, se não é uma coincidência, essa palestra não vai entrar no mérito de qualquer questão. O que eu vou passar para vocês são fatos, o que existe de registro. E o registro que a gente tem é esse. Mas aqui, ó, nessa coisa do Van Tessel, nesse livro, ele identifica o Astacheran como vindo do sistema de Alfa Centauro. Alfa Centauro é o seguinte, é uma estrela chamada Alfa do Centauro, que está na constelação do Centauro, que na verdade não é uma estrela, mas são 3, é um sistema trinário, né, visível a olho nu, que está aqui pertinho do Cruzeiro do Sul. Aqui está o Cruzeiro do Sul, e aqui está a Alfa Centauro. Aqui é Beta de Centauro, que é uma outra estrela, mas que não faz parte do sistema triplo de Alfa Centauro. Ele viria de um planeta orbitando esse sistema, chamado Metária, e seria, como eu disse, o comandante de diversas naves e raças e tudo mais. Né? Só para vocês localizarem. Isso aqui é uma foto tirada em 1952, durante aquela onda de avistamentos que o Van Tessel havia anunciado. Por isso que eu dizia, é muito curioso, vale a pena estudar o trabalho dele, porque é curioso. Esse outro senhor é o Jorge Adamski, que dispensa comentários, que acho que todo mundo conhece dentro da ufologia, que dizia que mantinha contatos com seres físicos, com seres de Vênus, que viajava em disco voador, só que ele tinha contatos no deserto da Califórnia, sem mais ninguém presente, só ele poderia estar lá. Novamente, você tem aqui, como teve o Adamski, foram contatos físicos, a descrição dos seres nórdicos, altos, loiros, de olhos azuis, bonitos, blá, blá, blá. Tá? O Adamski tem uma série de fotos que ele fez, inclusive a foto de uma mulher que ele disse que era uma extraterrestre, que todo mundo descobriu depois que era uma garçonete de Las Vegas, conhecida dele, que tinha um rosto exótico, realmente, sabe, a testa muito alta, o rosto meio anguloso, ela tinha uma cara esquisita mesmo. Então, ele aproveitou e usou a moça, e as fotos do Adamski acabaram sendo desacreditadas, pelo menos a maioria delas, com o mesmo caso que aconteceu com o Billy Meyer posteriormente, né? Que era foto de tampa de panela e calota. Por isso que eu falei, ufologia, olho aberto, tá? O Adamski fundou um programa que seria para você se tornar familiarizado ou conhecer as raças do universo.
E ele tinha aqui, ó, contatos com seres de Vênus. E aí, em novembro de 52, ele começou com contato com os venezianos. Conforme o Van Tessel começou a juntar gente no centro dele, a fazer palestras sobre Ashtar Sheran e tudo mais, o Adamski começou a alegar que ele também tinha contatos com o Ashtar Sheran. E aí ficou meio que um atrito entre os dois por conta disso, né? A história do Adamski, ela não é das melhores, então não sei se dá muito para confiar nos relatos dele. E esse é o terceiro Jorge, que é o George King, que é um praticante de yoga de muitos anos, que alegou que teve uma comunicação verbal não corpórea, uma voz falou com ele, né? É como se eu estivesse falando aqui e vocês não estivessem me vendo. Essa é a descrição que ele deu. Dizendo para ele que ele seria um contatado e tudo mais, e aí, depois de algum tempo, informaram que ele seria um mensageiro de seres, inclusive do Ashtar Sheran. O George King fundou a Sociedade Etéreos, que existe até hoje. Tá? Não acabou, ainda existe. Só que em 1958, o Ashtar Sheran, ele deu um tempo, tá? Isso foi em 1952. Aí você não tem notícia. Eu estou pondo aqui o que tem notícia, tá? Aí você não tem mais notícia dele, até que em 1958, um médium alemão chamado Herbert Victor Speer escreveu um livro, A Grande Missão Celeste, de Ashtar Sheran. E aqui, Ashtar Sheran já começa a ganhar uma outra conotação. Porque dos outros, o Ashtar era uma pessoa, era um ser físico, tinha corpo, tinha tudo. Aqui já começou a mudar um pouquinho, tá? Ganhar uma conotação diferente. E aí nós vamos entrar num outro personagem, que é essa senhora com esses olhão verde, chamada Helena Blavatsky, que escreveu um livro de teosofia, ela é fundadora, inclusive, da Sociedade Teosófica, chamada Doutrina Secreta. Voando. A Doutrina Secreta fala da formação da matéria do universo de energia. Ela estudou, né, lá na Índia, no Tibete, há muito tempo, pegou aqueles conhecimentos e colocou tudo isso num livro difícil, pacas de entender. É osso o livro dela. Tá? Porque é muito, assim, é fechado, hermético, os termos são difíceis e tudo. Mas, resumindo, assim, bem ovo frito para a gente entender, tinha uma força no universo inteligente, que não tinha qualquer forma. Né? Tinha uma força, antes do universo, perdão, que não tinha qualquer forma. Um belo dia, essa inteligência teve um insight e resolveu que valia a pena se diferenciar ela mesma, tirando partes dela e se diferenciando para criar matéria, e aí começou o universo, planeta, papapá. Conforme o universo crescia, outras diferenciações vieram vindo. E é importante notar o seguinte: diferenciações no sentido de criar seres saindo do todo, que são o próprio todo, mas que saiu uma partezinha ali, porque ele quis que aquela parte dele fosse especializada em formação de planeta. Essa parte é especializada em criação de vida. Essa parte vai ser especializada em transformação, esta em elevação, esta em não sei o quê. São seres inteligentes, é que a gente pode usar os seres aqui, mas forças inteligentes, individualizadas, sem forma, etéreas, sem sexo, sem nada, que têm missões definidas pelo todo, que são partes do todo. Acho que deu para entender, né? Pensa uma piscina saindo um monte de gotinha d'água, que todo mundo ainda é piscina, mas está fazendo um trabalho diferente. Esse é o conceito da Blavatsky. E esse é o conceito do Ashtar Sheran. Esses três senhores que eu mostrei anteriormente eram leitores dessa senhora. Né? E não só eles, como Einstein, Oppenheimer, sempre esqueço, o Heisenberg, o William Reich, o psicólogo, vários autores, enfim, cientistas, filósofos, políticos, né, liam a Blavatsky. Por quê? Porque ela pegou toda uma teoria mística da Índia e do Tibete e transformou isso em linguagem científica, que fosse inteligível para o final do século XIX. Então, a influência da descrição que a Blavatsky dá, não só da Ashtar Sheran, tá? Porque ela não cita o nome, mas que ela dá de outros seres que a gente vê na ufologia, como insetoides e os reptilianos e blá, 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 está tudo aqui, ó, na doutrina secreta. A origem disso, aqui para nós do Ocidente, está aqui nessa senhora,
no livro dela, que vale muito a pena. Eu sempre digo que o ufólogo tem que ler isso, não importa de que vertente seja, para entender de onde que as coisas nasceram. Né? Não vem do nada, tem uma origem. E o que aconteceu? Influenciados ou não pela Blavatsky, a Tascheran pegou. Foi uma ideia que pegou. E ele pegou assim, para pessoas que tinham idade acima dos 35, 40 anos. E eu vou explicar isso por quê. 1952 são 7 anos depois da guerra. Os países estavam destruídos, a exceção feita aos Estados Unidos e à Inglaterra, que estavam ganhando rios de dinheiro. A Europa estava quebrada, desmontada, as pessoas estavam chorando ainda, enterrando seus mortos. Né? Foi uma situação muito, muito difícil. Eu procurei uma imagem que não chocasse, mas que dissesse tudo. Para mim, isso é uma imagem da guerra. Isso era a alma das pessoas. Gente, tinham jogado 2 bombas atômicas, dizimaram o Japão. As pessoas voltavam para casa doentes, psicóticas, neuróticas, feridas, mutiladas, sem braço, sem perna, doidona, viciada em álcool, viciada em drogas. Né? As famílias recebiam seus entes queridos, mas não eram mais os que tinham ido. Né? E os que tinham ficado também não eram mais o que os soldados haviam deixado. Eram pessoas diferentes. Então, a tristeza, o furo, o rombo, o buraco na alma das sociedades era muito grande. É uma depressão muito profunda que a gente aqui, principalmente aqui no Brasil, não tem noção. Não tem noção, graças a Deus, do que seja isso. Nós não fazíamos ideia. Mas essas sociedades sofreram muito. E Deus não ajudou. E os santos não vieram. As escrituras não facilitaram. Cadê Deus quando eu estou sofrendo tanto? Quando tantos milhões foram massacrados de diversas formas, etnias inteiras foram destruídas, onde é que estava Deus? A fé não foi suficiente, não sustentou, não deu resposta. Mas a gente precisa acreditar em alguma coisa. O ser humano tem a necessidade premente de ter uma crença. Alguém tem que olhar para a gente, tem que ter uma coisa superior. A gente precisa disso. A gente precisa de uma nova crença que fuja do blá, blá, blá igual de sempre, que se ouve nas igrejas, e, ao mesmo tempo, dê respostas mais positivas e mais de acordo com aquilo que a gente é. A gente é uma sociedade tecnológica, a gente tem bomba atômica, a gente pode destruir o mundo, a gente não é mais a Idade Média. A gente precisa de alguém que foi buscado e resgatado lá da Blavatsky, que também surgiu numa época dessas, de conflito, de ruptura social muito forte, e travestido, vamos dizer assim, de homem do espaço. Né? E aí, acabaram os anos 40, começaram os anos 50, vieram os contatados, e veio também a percepção dos governos de que ou eles faziam alguma coisa, ou os países iam para o buraco, porque o povo não estava reagindo. Então, o que aconteceu? Você teve uma revolução de todos os sentidos, dividida em 2 facetas. Uma revolução conservadora, que foi essa, a do consumo. Né? Consuma e não sinta. Compre uma máquina de lavar, um carrão, use um vestidão, vá para o baile, beba, se divirta, dance. Não precisa sentir, não fique triste. A tristeza, né, não paga dívida. Vamos viver o sonho americano implantado no Japão, depois da Segunda Guerra, e implantado na Alemanha, dividida, né, metade para a Rússia, metade para os Estados Unidos. O sonho americano do consumo, ele foi uma resposta não apenas econômica, mas psicológica ao estado do povo, que estava chocado. Só que a gente não pode esquecer que nem todo mundo foi para a guerra. Muita gente pequena ficou e cresceu num ambiente de total desprezo e de total abandono. E você viu nascer, a década de 50 viu nascer o rock and roll, com esse lindo senhor cantando música negra e requebrando, né? Que era tão bonitinho, depois ficou tão feio, né? Mas que cantava muito. Você viu uma juventude sem propósito, sem fim, que vivia para correr, pegar a garota, fumar, encher a cara, né, e morrer no acidente. Né? Por quê? Gente, para que eu vou viver? Para terminar igual meu pai, meu tio, meu irmão e tudo mais? Que mundo é esse? Eu não quero esse mundo. Né? E você teve toda uma leva de rebeldes de todos os tipos, em todas as vertentes, que se a gente hoje, nos anos 2010 para frente, nessa década, nós estamos colhendo fruto disso, tá? Isso que a gente está vendo aí,
em termos de empobrecimento cultural, foi uma degeneração disso aqui. Mas começou aqui. E a gente teve, por outro lado, a ideia do interplanetário, com vários filmes de ficção. Né? Eu peguei aqui os mais famosos, que é O Planeta Proibido, A Guerra dos Mundos, que é em cima do livro do H.G. Wells, né? O Homem do Planeta X. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, vale a pena, tá muito legal. E o principal, que é O Dia que a Terra Parou. Esse é especial porque esse filme foi lançado em 1951, um ano antes do primeiro contato do Van Tessel. E qual era a mensagem do ET aqui? Para com a energia nuclear, ou eu vou destruir esse negócio, eu vou fechar o barraco, porque vocês não merecem viver. Vocês são uma espécie horrorosa. Né? Para que eu vou deixar vocês vivos no universo? Ou vocês mudam, né? Ou vai mudar, vamos mudar nós. Tá? Que é a mensagem que se coaduna com a mensagem dos contatados. Vamos acabar com a energia atômica. E tudo isso num cenário de Guerra Fria. Estados Unidos de um lado, Rússia do outro, exatamente assim, um ameaçando destruir o outro, e o povo no meio. Né? Quer dizer, o mundo não era fácil. Acabou 50, veio 60 e 70, e os anos 60 começaram com essa linda frase dita em 1961, a Terra é azul. O primeiro homem que saiu, Yuri Gagarin, um russo, para horror dos americanos, e que viu a Terra de fora e nos comunicou que o nosso planeta é azul, visto do espaço. Né? E aí você tem um cenário de corrida espacial, da chegada à Lua em 1969 e da conquista, a ideia da conquista do espaço. Então, se nós estamos indo, por que eles não podem estar vindo? Né? Se nós conseguimos ir, por que eles não podem vir? Isso foi um lado das mudanças dentro de um pensamento conservador. Mas você teve o lado das mudanças dentro de um pensamento anárquico, de revolução, que foi o movimento hippie, que a gente curte até hoje, eu pelo menos curto, acho o máximo, entendeu? Né? E que você teve o paz e amor, o faça amor, não faça guerra, e um resgate de filosofias vindas do Oriente, fossem elas do Oriente Médio, próximo, da Índia, da China, seja lá de onde fosse, essas filosofias, elas foram resgatadas. A meditação, o incenso, a concentração, o exercício de visualização, tudo isso que a gente faz hoje aqui, com tanta tranquilidade e aceitação, veio aqui. Porque aqui no Ocidente não era conhecido. Foram os hippies que trouxeram isso aqui. E trouxeram junto, de novo, resgatando a filosofia da Blavatsky, da fraternidade branca, porque ela foi a primeira a falar sobre isso. E a descrever quem eram, como funcionava os 7 raios. Incluindo que a Ashtachara não fazia parte dela. Tá? Isso veio depois, conforme, né, quem conta um conto aumenta um ponto, ele apareceu depois. Tá? Junto, você teve o uso de drogas indiscriminado, ou para atingir estados elevados de consciência, usos xamânicos e tudo mais. E mudou a forma de pensar. Totalmente. Foi uma juventude que muita gente acha perdida, mas a gente teve uma década rica, porque a década de 60 também nos apresentou Star Trek, que está aqui até hoje, né, cujo piloto foi ao ar em 1964 e a série em 66 e durou, pasmem, 2 anos e meio só da série original, e que mudou o modo de pensar das pessoas verem o espaço. E isso aqui era uma série política, totalmente política, onde se discutia, como se discutiam nos filmes de ficção científica, essa polarização do mundo, preconceitos e tudo mais. Só que quando você tira o comportamento humano da Terra, da sociedade, joga ali para fora, em seres não existentes, você consegue discutir sem que a censura te pegue. E foi isso que aconteceu com toda a produção cinematográfica. Juntou com a publicação dos Eram os Deuses Astronautas, do Von Däniken, que todo mundo conhece, sabe o impacto que o livro teve na ufologia, no modo de pensar, e mais no contato com culturas estranhas. Porque ele traz mitologia que a gente não conhecia. Que você passa a conhecer outros povos, outras formas de pensar e outros deuses, não sei o que, através do livro. Ninguém conhecia isso, era novo. E o Von Däniken abriu... Tudo isso na mesma década. Tá? Tudo isso é 60.
E aí você tem, aqui eu pulei para os 80, mas você vai ter, nos anos 70, a cristalização dos 60. Então, grupos que se reuniam para fazer meditação, não sei o quê, eles começam a se organizar. Você cria seitas mesmo, núcleos de estudo organizados, com membros, com carteirinha, pequenos, incipientes, mas eles começam a existir, inclusive chegam ao Brasil, como a cultura racional e outros, né? Eles começam a se cristalizar nos anos 70. E os anos 70 também foi o ano do fim da Guerra do Vietnã, né, que terminou em 73, e toda o fato de vamos refazer uma política, não mais guerra, por favor, nossos jovens morreram. E como os Estados Unidos dominavam, todo mundo ia atrás. Então, o pensamento lá era o pensamento espalhado pelo mundo. E aqui, nos anos 70, ainda 60 e 70, em que a Tascheran voltou com tudo, porque voltou com as práticas de meditação, com a filosofia e tudo mais, ele já mudou, ele já não era mais um ser, aí ele já virou fraternidade branca, aí ele já virou, não é um ser, é uma egrégora, não é uma egrégora, é um demônio, que é um demônio judaico da Cabala, tem de tudo, tá? E começou aqui, nos anos 70, 60 e 70, essa bagunça que a gente tem hoje. Tá? Isso, você vê como as pessoas, cada um interpretou da forma que quis. E criou da forma que quis. Não gosto do jeito que ela explica, está cheirando para mim. Acho que ele vai ser mais bonitinho, se eu fizer ele assim, tem mais a ver, e não sei o quê. E eu criei uma nova linha de pensamento dentro de uma mesma coisa. E essas linhas foram se subdividindo e viraram uma árvore cheia de ramo, né, cuja raiz a gente viu está bem mais lá para baixo e falava de uma coisa muito diferente. Né? Aí nós tivemos os anos 80. Nós ganhamos de presente a recessão americana, com o preço do petróleo disparando. Ups, voltou. A Guerra nas Estrelas do Reagan, que vale a pena aqui um parênteses, que muito se diz na ufologia, que a Guerra das Estrelas era porque os Estados Unidos temiam uma ameaça extraterrestre. Gente, isso é balela. Se extraterrestre quiser invadir a gente, qualquer porcaria que a gente ponha no ar não vai funcionar. Entendeu? A mulher não tem o que fazer. O cara que atravessa o universo, ou atravessa a dimensão, sabe Deus de onde é que vem, jura que vocês acham que a gente vai conseguir parar esse povo? Não. Isso aqui era porque a Rússia tinha um projeto de lançar um satélite capaz de disparar míssil do espaço. E eles estavam adiantados na pesquisa disso. Então, o Reagan, que não era tonto, resolveu que ele ia lançar um programa chamado Guerra nas Estrelas para botar escudo antimíssil lá em cima, satélite com escudo antimíssil, para evitar que os Estados Unidos fossem bombardeados pela Rússia de uma altura que eles não teriam como revidar. Tá? Então, esse é o projeto. Pode até ser, eu não estou descartando, que quando ele disse, eu queria ver se tivesse uma ameaça de fora, que vinda, né, alienígena, se a gente já está brigando entre nós, se a gente ia se juntar para combater, que ele tivesse algum conhecimento. Mas isso é especulação, tá? Quem falar para vocês que isso aqui tem a ver com ufologia é furada. Isso aqui tem a ver com o medo do ataque da União Soviética, que estava muito adiantado. E também nós tivemos, nos anos 80, as novas tecnologias, né? A internet, que se tornou mais efetiva, tinha sido criada nos anos 60, mas se tornou, embora não comercial, mas aqui já em rede de universidades, institutos de pesquisa. Os telefones celulares começaram lá, os videogames começaram lá, toda essa parafernália maravilhosa que a gente carrega para baixo e para cima, começou aqui. Você começou a ter satélite de transmissão ao vivo, você conseguia ver as coisas quase que simultaneamente, né? Os meios de comunicação se aperfeiçoaram e tudo mais. E a Tascheran também. Ele também se aperfeiçoou. E mais, ele mudou o discurso, porque aqui, a gente já, nos anos 80, a gente não tinha mais o problema nuclear, mas a gente tinha um problema que começava a aparecer para o grande público, que era o aquecimento global, a camada de ozônio, a poluição, a destruição da natureza. Então, a mensagem mudou, né? Não tem mais perigo agora, mas as bombas atômicas estão todas lá, não mudaram nada, ninguém destruiu, está tudo guardadinho lá. Então, o perigo continua, pulsante, né? O potencial perigo. Mas, de repente, o discurso
virou um discurso ecológico, legal, super legal. Acho que a gente tem mesmo que conservar, parar de ser porco e sujar o planeta. Mas é interessante notar como um suposto ser, que seja pela definição da Blavatsky, saído do todo, uma parte do todo, com uma função altamente operacional, ou seja, um comandante de frota estelar, tem um discurso tão maleável de acordo com aquilo que a gente precisa que ele diga. Eu acho, e que a gente já sabe. Não é novidade. Eu acho isso muito interessante, acho que vale a pena pensar nisso. Bom, viemos para os anos 90, né, que a internet virou a febre, que a gente já conhece, né, e que a informação passou a valer mais do que dinheiro. Quem tem hoje em dia é assim, começou aqui. Quem tem informação tem poder. Economiza dinheiro e tem poder, manda e desmanda, constrói e destrói. A informação tem esse. Né? A comunicação em massa, você fala com o cara, começou a falar com o pessoal da China, do Japão, o mundo encolheu, parece menor para todos nós. Né? E também nós começamos a ter desinformação em massa. Por quê? Porque todo mundo que tinha uma ideia montou um site, montou um blog, divulgou, distorceu e tudo mais. E, com isso, você teve uma superficialização do conhecimento. Ninguém conhece nada profundamente. Ninguém conhece história de nada, ninguém vai atrás de nada. Né? Você lê lá as 5 linhas da Wikipedia e está valendo, né? E faz de conta que é assim, e vamos em frente. E não é assim. E aí começou isso aqui, ó, o milênio do terror, que é o que nós estamos vivendo hoje, ainda vai saber por quanto tempo vamos viver. E aqui eu acho muito interessante, porque há uma ameaça profunda e muito forte sobre todas as sociedades vindo do terrorismo. Mas a Teixeira não fala disso. Talvez porque os Estados Unidos, os americanos ou os ingleses, o povo não leva muito a sério, não acha que realmente vai explodir alguma coisa que vale a pena lá, entendeu? E não leva a sério, porque eu acho isso aqui, hoje, é o que a gente vive de mais perigoso no mundo. É isso aqui. E nós começamos o milênio 2001 com as Torres Gêmeas explodindo. E o mundo mudou de novo, virou uma paranoia, o pânico, o medo, né? Uma perseguição aos árabes, seja de que povo árabe for, não importa, mas é do Oriente Médio ou é muçulmano, virou um inimigo, e a gente sabe que não é assim. E 10? Tá. 10? Tá bom. E eu tenho uma coisa que eu tenho que falar que é muito importante. Toda essa bagunça de informação e todo esse progresso do mundo desestabilizou as pessoas. A educação que todo mundo recebeu em casa, principalmente quem tem mais de 40 anos, 35 para frente, foi uma educação extremamente bem comportada, para ser bem comportado, né? De respeito, de compreensão, de tentar ajudar e de tentar melhorar o mundo de alguma forma, contribuir de alguma maneira. Todos nós, porque eram os ditames cristãos, vamos dizer aqui, principalmente aqui no Brasil, né? A gente foi educado assim. Só que o mundo que a gente vive não é esse. E as gerações mais novas, elas vivem num mundo totalmente diferente daquele que a gente acha que a gente vive. Quem tem contato com adolescente, eu estava conversando com um moço na hora do almoço que é professor em escola pública, quem tem contato com adolescente sabe o que eu estou falando. É outro mundo, é outra cabeça que a gente não faz nem ideia do que seja. Mais uma vez, a gente passa por um processo de desestruturação social. E grave, que ninguém sabe o que vai vir para frente disso, qual vai ser o desdobramento. E toda vez que você tem isso, e o terror, a guerra, o medo, tudo isso contribui, mas não é o fator determinante, mas é um fator a mais. Você tem um aumento dos movimentos messiânicos, porque é a contrapartida disso. Eu tenho que me segurar em alguma coisa e a minha religião não está dando conta. Não basta eu ir à missa, não basta eu ir à igreja, não basta eu ir ao centro, eu me sinto vazio. Alguém tem que me salvar. Quem vai me salvar? Os ETs. Porque eles têm mais tecnologia, porque eles viraram anjos agora. Porque agora não é mais ET, agora já é anjo Miguel, anjo Rafael, anjo Gabriel, agora já misturou com o mestre Ascenso, já misturou com tudo, virou uma salada,
Mas eles vão me salvar, porque eu vou acender uma vela e vou fazer uma oração, e eu sei, eu vou estar confortável. Porque eu preciso de conforto, porque o mundo está uma zona e eu não consigo me entender nele. Esse é o momento que nós estamos passando agora. Eu não estou dizendo que a Ashtar não exista. Eu não estou dizendo que não exista uma força, uma energia, que não haja um cuidado. O que eu estou dizendo é que antes da gente aceitar qualquer coisa e entregar a nossa fé, o nosso coração, a nossa boa vontade para o que quer que seja, por favor, saiam da superficialidade da informação e vão atrás da origem das coisas. Descubram como isso cresceu, de onde isso veio. No que vocês estão acreditando? Porque, gente, tem um monte de seita que vende remédio, tem um monte de seita que lê carta inspirada pelo Ashtar, sabe? Ashtar está fazendo previsão de horóscopo, tem um monte de coisa. Então, por favor, é só procurar que vocês vão achar, eu achei. Por favor. E aí, a gente vai dar um pulo para o que a gente está vivendo hoje, agosto de 2014. Essa beleza é Kiev, depois das manifestações, e a gente sabe que o lado leste da Ucrânia está complicado com a Rússia, né, com mortes, com invasões e com tudo mais. Aí a gente tem essa beleza desse moço aí, desse movimento chamado Boko Haram, que rouba pessoas, decapita pessoas. Esse é o mundo de hoje. Hoje, está acontecendo isso hoje. Tá? Isso tudo notícia fresca. A gente teve o bombardeio de Israel, tudo junto, tudo no mesmo momento. Né? Da faixa de Gaza, destruiu, matou mais de 2.000 pessoas lá e agora entraram numa trégua temporária. E o pior, a gente tem esse movimento, o ISIS crescendo, né? O terrorismo crescendo, com as suas bandeiras negras, as suas roupas negras e seus rostos encobertos, num movimento que vem de 2011, desde a Primavera Árabe, que deu uma passada aqui pelo Brasil em 2013, né? Que todo mundo esperava que voltasse em 2014, não voltou, mas que está explodindo agora. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você tem seres de luz que estão aí em cima, pendurado em nave, ou seja lá onde for, olhando por nós e tentando dar uma orientação, seja com equipamento ou com mentalização, o efeito não está bom. Gente, não está bom. Eu sei que a gente precisa bagunçar para depois arrumar. Eu entendo, eu sei fazer faxina, mas não nesse nível. Né? E aí eu pergunto, e o que vem no futuro? Porque a gente vem acompanhando uma metamorfose do Ashtar, uma metamorfose do mito, uma metamorfose de informações que, na verdade, elas não são informação nenhuma. Eu dizer para vocês, o Ashtar falou para mim que a gente precisa cuidar do planeta. Ou eu chegar aqui e dizer, gente, o Greenpeace está falando que precisa parar de caçar baleia. Eles estão lá guerreando com o pessoal dos baleeiros para ver se para com isso. A mensagem é a mesma. Não tem diferença. Eu dizer, vamos parar com a guerra nuclear? Pelo amor de Deus, isso é uma sandice. Para de ser brutal, né? Usa a cabeça, o raciocínio que tem. Ou Ashtar dizer, irmãos, amem-se. Parem de se matar, jogar um bomba na cabeça do outro. O que acrescentou de novidade? Que caminho abriu para você? Acender vela, gente, o povo da Umbanda acende faz tempo. Budista acende vela, todo mundo acende vela. Minha avó, que era italiana, católica, toda segunda-feira acendia vela para as almas. Sabe, não é a vela. O que tem que mudar não vai vir de fora. O que tem que mudar vai vir de dentro. Com a Ashtar ou sem a Ashtar, não importa. A mudança que a gente quer, a mudança que a gente espera ver no mundo, que o mundo realmente seja um lugar melhor para filhos e netos, com respeito entre todos os seres, vegetais, animais, as pedrinhas, seja lá o que for, não é o Ashtar que vai promover. Não é cantando, é a gente agindo. E é isso que me chama a atenção. Se você voltar um pouco, e além do que, tem outras coisas que não deu para falar aqui, mas se você voltar um pouco na Bíblia, vamos ser bíblico um pouquinho. Jesus agia, ele não cantava e rezava. Ele põe a mão na massa. Saía para andar com o povo dele, pregava, botou o povo para correr lá da porta da igreja, não quis saber, sai daqui. E o que ele tinha que dizer, ele dizia. E o que ele tinha que fazer, ele fazia. Ele não ficava rezando o tempo inteiro e cantando. Então, pelo amor de Deus, né? Um pouquinho só
de questionamento e busca o fundamento. Pode ser que ele exista, que tenha, que esteja aí, a gente não veja, a gente não sabe. Mas até onde a gente sabe, ele é muito mais uma construção para aplacar a nossa necessidade de nos sentirmos protegidos do que realmente algo efetivo, real, seja em que plano for, etéreo ou não, que paira sobre as nossas cabeças. Né? O que eu tinha para falar não era só isso, mas o tempo não dá. Né? Mas acho que deu, pelo menos, para passar a mensagem de que assim, pesquisar é importante, é muito importante. Conhecer a origem, desenvolvimento de fatos, é a única coisa, sabe? Conhecimento é a única coisa que te salva dos perigos e armadilhas que andam por aí nesse mundo de mistério que é a ufologia. Né? O que eu tinha para dizer para vocês... Espera aí. Não me xinguem, por favor.